Ok, então vamos corrigir juntos aqui. Deixa eu só, em primeiro lugar, falar quanto é que vale cada questão para vocês já terem uma base aí. As questões 1 e 2, que tem A e B, cada alternativa valeu 2 pontos, são questões um pouco mais complexas, né? E nas questões 3 e 4, cada questão vale 1, tá? Então, a primeira questão valeu 4, a segunda 4, a 3 valeu 1 e a 4 valeu 1, tá? As que tem A e B aí valeram mais. A 3 e a 4 são questões muito simples, né? Então, valeram menos. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a prova. Tá abrindo. Acompanhe comigo aqui. Ok, então, na primeira questão, a gente tem essa notícia sobre um projeto de, uma proposta, uma ideia, né, de proposta de emenda à Constituição para instituir pena de morte em caso de crimes de maior repercussão, crimes mais violentos e tal. E aí, a minha pergunta, né, considerando o fato de que a Constituição proíbe, no texto da Constituição se proíbe a pena de morte, o que a PEC quer é justamente mudar esse artigo, na verdade, mudar o inciso 47 para instituir uma exceção aqui. Ao invés de dizer não haverá pena de morte, salvo em guerra, possibilitar que pudesse haver pena de morte em caso de crimes de maior violência e tal. Bom, então a pergunta: se a Constituição brasileira fosse uma Constituição super rígida, o que ela é, né? Uma proposta assim poderia ser aprovada? Então a resposta é não, porque existem partes da Constituição que são imutáveis, gente? Não, porque não existe nada na Constituição que é imutável, não é isso? Alguém? Está me acompanhando aí? Todo mundo olhando a prova. Ok. Então, a Constituição sendo super rígida, a gente vai ter lá o artigo 60, parágrafo 4º, que vai dizer que não poderá ser objeto proposta de emenda tendente a abolir. E uma proposta dessas visa justamente abolir, ou pelo menos relativizar, a proibição da pena de morte, logo uma PEC dessas não poderia ser proposta, sendo a Constituição super rígida como é a brasileira. Ok? Tá. Letra B. Se a Constituição fosse rígida, uma proposta dessas poderia ser aprovada? Sim. Uma Constituição rígida é aquela em que apenas existe um procedimento mais difícil de alteração da Constituição, mas não existem cláusulas pétreas. Então, qualquer parte da Constituição pode ser alterada, desde que observado um procedimento mais complexo. Ok? Então, nessa letra B, eu preciso que vocês me expliquem, obviamente dizendo que sim, mas também que expliquem o que é uma Constituição rígida. Ok? Que digam que numa Constituição rígida eu tenho partes que podem ser alteradas, tá? Toda a Constituição pode ser alterada, melhor dizendo, mas apenas que tem que ser observado um procedimento mais difícil. Dúvidas com relação a essa primeira questão? A e B? Não? Ok. Vamos lá. Eu vou, de qualquer forma, essa aula está sendo gravada, vocês vão poder revisar isso depois, e eu vou falar depois para como é que faz caso vocês queiram contestar aí alguma coisa. Na questão 2, eu estou falando do caso do Bowers versus Hardwick, e expliquei o caso, e aí coloquei argumentos colocados tanto pelos advogados que queriam que a lei fosse declarada inconstitucional, quanto os argumentos utilizados pelos 5, né, a maioria dos ministros da Suprema Corte, na época. Aí a minha pergunta era, olha só, nessa questão 2, eu estou perguntando o seguinte: a decisão da maioria da Suprema Corte foi correta
Mas percebam que eu coloquei o seguinte, considerando, o papel que tem a Constituição num país, e 2, as particularidades dos direitos garantidos na Constituição dos Estados Unidos, percebam que eu estou querendo que vocês respondam essa questão de forma... tem duas questões para vocês olharem para responderem essa pergunta. A primeira coisa que vocês têm que olhar, ao falar se a decisão está correta ou não, é óbvio que a decisão está incorreta, né? É óbvio que ela é incorreta. Mas eu quero que vocês respondam considerando duas coisas. Primeiro, qual o papel que uma Constituição tem? E 2, sobre a particularidade dos direitos nos Estados Unidos. A segunda parte é a questão do direito à privacidade. Que o direito à privacidade, ele é um direito fundamental, mas ele não está no texto da Constituição americana. Ele é uma construção da Suprema Corte. Ele é um tipo de chamado direito não enumerado. Precisava falar isso, mas precisava falar, né, que a decisão ela viola um direito fundamental chamado direito à privacidade, que é um direito que foi reconhecido pela Suprema Corte, apesar de não estar escrito na Constituição. Alguma coisa assim. Na primeira parte, qual o papel que uma Constituição tem? Ora, se a Suprema Corte está usando a Constituição para decidir, uma Constituição jamais pode ser utilizada de forma a desproteger minorias. Uma Constituição justamente serve para proteger minorias. Aliás, a última pergunta dessa prova, a questão 4, é justamente sobre isso. Que vocês responderam. Aliás, na questão 4, acho que quase todo mundo acertou ela integralmente, né? A questão 4 meio que ajuda a responder essa primeira parte aqui dessa questão. Qual o papel que uma Constituição tem no país? É o papel de garantir direitos fundamentais, particularmente para proteger minorias contra a vontade da maioria. Então, se os membros da Suprema Corte dizem que os Estados Unidos foram construídos sob base cristãs e sei lá o quê, isso é algo que diz respeito a maioria, tradicionalmente, mas não a totalidade das pessoas. Ok? Beleza, gente? Então, nessa questão A, tinham duas partes, duas coisas aí que tinha que considerar para responder essa questão. A letra B está dizendo, considerando os precedentes que nós estudamos, essa decisão está conforme eles? Não, ela não está conforme os precedentes. Agora, teve gente que falou, não, ela não está conforme os precedentes, ponto. E aí a minha pergunta é, quais? Por quê? Onde? Quando? Tá certo? Ela está contrária a quais precedentes? Ela está contrária a toda uma linha de precedentes da Suprema Corte que trata do direito à privacidade. Como, por exemplo, e aí valia citar aí pelo menos um ou dois precedentes, né? Como aquele precedente que fala de relações sexuais de casais heterossexuais, sobre o uso de contraceptivo, ou Roe vs. Wade sobre aborto, ou o próprio Stanley vs. Georgia sobre o direito de ser deixado sozinho, alguma coisa assim. Então, na letra B, precisava dizer o quê? A linha de precedentes, que é a questão do direito à privacidade, e demonstrar de que forma essa decisão vai contra o direito à privacidade, como, por exemplo, o fato de que a Suprema Corte vai dizer que as pessoas têm o direito de transar dentro de casa e que o Estado não tem nada com isso. No caso lá, eu esqueci qual que é alguma coisa versus state. Esqueci o nome aí do precedente. Ok, Eisenstadt versus o outro lá e tal. Do uso de contraceptivos, não sei o quê. Ok? Tudo bem. Então, cada alternativa aí das questões 1 e 2 valeram 2 pontos cada uma. Na questão 3, eu perguntei, por que para Hannah Arendt a Revolução Americana foi mais estável que a francesa, se considerar, entre outras coisas, o fato de que os ingleses na América fizeram a Revolução para recuperar direitos e os franceses para obter direitos. Teve gente que respondeu essa questão fazendo um resumo
daquele quadrinho que eu fiz da comparação entre a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Não foi isso que eu perguntei. Eu não disse, resuma para mim quais são os argumentos que a Hannah Arendt usa para diferenciar as revoluções americana e francesa. Não é essa a pergunta. A pergunta foi, por que que os americanos estavam querendo recuperar direitos? Me digam aí, por que os americanos estavam querendo recuperar direitos? Aí muita gente respondeu que os americanos tinham uma cultura acostumada à liberdade. Ok, mas por que eles estavam querendo recuperar direitos? Essa era a pergunta. Diga aí, Ana Catarina. Vamos lá, gente. Por que os americanos estavam querendo recuperar direitos, gente? Eles não tinham. O negócio deles não era tudo lindo. Vocês me escreveram aí que eles tinham uma cultura política democrática, que eles estavam felizes pra caramba. Ah, ok. Andressa. Ou Maria Cecília. Porque eles tinham esses direitos, mas em algum momento o rei da Inglaterra deu a louca nele e começou a tirar os direitos dos caras. Ok, gente? Então, por que que eles fizeram a revolução? Vocês lembram que eu falei? Os caras escreveram isso na Declaração de Independência. Eles colocaram isso na Declaração de Independência. A gente não queria fazer revolução, mas não teve outro jeito. Se você escreveu exatamente isso, Ana Catarina, a gente pode rever essa questão. Aqui não é tipo Bíblia, não. Não é teologia, não. As coisas têm possibilidade de leitura. Né? Não é tipo teologia, não. Ok. Sobre a França. E aí a França? Na França, não. Na França, os caras não tinham uma cultura de direitos. Eles, na verdade, nunca tiveram direitos fundamentais, porque o rei era foda pra caramba, o rei mandava em tudo, ele era o rei Sol, alguma coisa assim, quer dizer. E aí a revolução foi para que eles começassem a ter direitos, para que eles começassem a ter os direitos fundamentais que eles nunca tiveram. Deixa eu colocar isso aqui para a gravação. Ok? Tá. Então, se você ganhou meio nessa questão, é que provavelmente você acertou só a parte da França e não da parte dos americanos, que muita pouca gente lembrou dessa parte aí dos americanos, né? Questão 4, tem a citação do Bolsonaro, ainda como candidato, e essa fala pavorosa dele, né? Horrorosa sobre todos os aspectos. Muita gente achou que o Bolsonaro estava falando, muita gente achou que o Bolsonaro ali estava falando sobre outras minorias religiosas, mas na verdade o Bolsonaro estava falando ali com relação a gays, tá certo? Com relação a comunistas, mas ok, a fala do Bolsonaro ali não está contextualizada, mas beleza. Aí a pergunta é, considerando a questão de tensão entre democracia e constitucionalismo, acho que essa questão foi mais ou menos ok, assim, eu acho que a maioria acertou, ou seja, que a fala dele tem a ver com a ideia de vontade da maioria, só que vontade da maioria não pode prevalecer sempre, por isso a gente tem o constitucionalismo visa a proteção de minorias, portanto, num Estado democrático de direito, essa fala dele é absurda, essa fala dele é absurda mesmo, e é bom que esteja sendo gravado, e se a BIM vier falar qualquer coisa comigo, eu vou repetir, essa fala dele é absurda, né? E etc, etc. Agora, respondendo a essa questão 4, ela me dava, na verdade, meios para responder aquela questão lá em cima, sobre qual é o papel de uma Constituição. Tá certo? Pois é, Sabrina. A melhor. Ele fica ótimo quando ele está internado e não pode conversar, inclusive, né? A melhor parte da vida do Bolsonaro. Quando ele não pode falar. Não porque ele está internado, mas quando ele tem possibilidade de falar. Ok, gente? Até porque eu quero que ele esteja bem vivo para poder responder por tudo o que ele fez.
Ok. Vamos lá. A gente está fazendo direito, não estamos fazendo teologia, né? Então significa que não existe aí, obviamente, uma vaca sagrada e que a minha correção ela é absolutamente imune a erros. Então, pelo contrário. Aliás, por favor, vejam a soma dos pontos se está correta. Isso me faz lembrar o seguinte: a prova vale 40 ou 4. Eu sempre faço com média de 100, que eu acho mais fácil para raciocinar. Só que na hora de corrigir, de atribuir pontos, vocês vejam que eu coloquei como se fosse 10. Por isso que na hora de dar a nota aí, eu multipliquei por 4. Tá certo? Enfim. Seria mais fácil. Não, essas reticências aí é porque está faltando alguma coisa, Andressa. É porque essas não foram meus alunos ainda. Eu tenho alguns símbolos que eu uso. A reticências é porque está faltando alguma coisa. Se eu escrever isso daqui, é porque eu não entendi ou isso para mim não faz sentido. Se eu escrevi assim, é porque eu realmente fiquei bastante do tipo em, tá certo? Se eu escrever isso, aí realmente você pode ficar preocupado. Mas eu acho que nenhuma prova de vocês teve isso. Ok? Aquele monte de pontos de interrogação, eu acho que tiveram quando algumas pessoas disseram que a Constituição tem partes imutáveis. Tá? A parte do imutável me fez realmente ficar bastante surpreso, por isso o excesso de pontos de interrogação, já que eu falei umas 550 vezes que não existem partes imutáveis na Constituição. Mas é como eu digo para vocês, sempre vai ter alguém que vai escrever isso. Se for só uma interrogação, ok. Ana, tá de boas. Mas se tiverem umas 3 ou 4 ou mais, é porque, na verdade, eu fiquei assim do tipo cair para trás. Tipo o menino lá do vídeo, fiquei meio passado. Entendeu? Mas eu estava dizendo, se vocês tiverem aí alguma questão com relação à correção, e avisem, por favor, o pessoal que faz faculdade por assinatura, que vocês terão, então, até amanhã, impreterivelmente, afinal de contas, a gente está fazendo direito, né? Arquitetura, existe um negócio em direito chamado prazo. Então, até amanhã, meio-dia, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Colocarei meu e-mail aqui, apesar de que eu acho que ele está no meu plano de ensino, mas colocarei aqui também. Vocês podem mandar por e-mail. Aí vocês me mandem, obviamente, a prova e as razões de contestação. Obviamente, as razões não podem ser, por favor, reveja minha questão tal. Eu quero saber por quê. O que tem na sua resposta que faz com que ela devesse ter uma correção diversa da que aconteceu. Ok, gente? Beleza, então. Então é isso. Até amanhã, meio-dia, impreterivelmente. Isso se chama prazo peremptório, tá? Vamos aprender uma coisinha aqui de processo. Sabe que eu sou professor de processo também, né? Isso é um prazo peremptório. Significa que se você fizer me entregar meio-dia e 1, eu não vou aceitar. Isso me faz lembrar uma outra coisa. Teve gente que, apesar de eu ter colocado a prova 7h30, tem gente que me entregou essa prova com 10 até 20 minutos de atraso. Para essa primeira prova, beleza, eu até relevei isso. Para a prova final, eu vou colocar, inclusive lá no Moodle tem essa possibilidade, eu esqueci de colocar dessa vez. Se você me entregar, aliás, você não vai conseguir me entregar nenhum minuto depois do prazo final, tá? Então, se organiza aí com relação a tempo, porque se você é um advogado e perde prazo, se tinha até X hora para você fazer um recurso, tem recursos que são contados por horas, e você
protocola 1 minuto depois, na verdade você não vai conseguir protocolar, seu recurso vai ser julgado, não vai ser julgado, na verdade, porque você perdeu o prazo. Tá? Então, na prova final, também faremos dessa forma, tá? Outra coisa, antes de eu começar a falar mesmo a matéria de hoje, é que eu queria falar com você sobre o trabalho, né? E eu tinha falado com vocês, de repente, da gente fazer o trabalho falando da... já te respondo, Ana Luísa, só para não me perder meu raciocínio aqui. Eu falei com vocês do trabalho que eu tinha falado que seria sobre o que mesmo, gente? Só me ajudem a lembrar aqui, que eu comentei ontem com vocês. Ah, não, o trabalho de vocês é sobre a Revolução do Haiti. De vocês é fácil. O da Pessoal de Constitucional 2 é que eu tô pensando aqui que é uma outra coisa, que é uma coisa mais diferente. De vocês da Revolução do Haiti. Então, o trabalho de vocês já está definido. Vai ser dia 3 de agosto. Eu vou mandar material para vocês e vocês cobrem também o monitor de vocês sobre essa temática, tá? Respondendo aqui a Ana Luísa. Na verdade, Ana Luísa, anota em 40, tá? Na hora de atribuir os pontos, porque no IBMEC, que eu também dou aula, as provas valem 10. E aí, na hora de corrigir a prova de vocês, eu corrigi ela inteira valendo 10, e a hora que eu fui dar a nota, que eu vi lá no cabeçalho que é 40, que é o que normalmente eu faço mesmo na UFOP. Então, eu peguei todas as notas e multipliquei por 4. Era isso, ou então fazer uma tabela com coisa de equivalência, né? Ou seja, a nota em 10, mas com peso 4. E aí é muita matemática para mim, imagino. Para vocês não, que vocês estão novos, para mim é muita matemática. Eu teria que fazer um cálculo. Eu teria que fazer um cálculo aqui mental para saber quanto é que isso vale, fazer isso um peso, enfim, vocês entenderam, né? Que eu ia fazer uma confusão danada. Achei mais fácil multiplicar por 4 mesmo, para ficar mais fácil. Beleza, todo mundo? Não, Catarina, você não é burra, você só está fazendo direito. Aí, matemática para a gente do direito não é um negócio muito que a gente tem muita familiaridade. Normal. Ok, vamos voltar à nossa vaca fria aqui, né? Muito bem. Pessoal, eu tenho gravado as aulas e tal, e tenho disponibilizado, tenho colocado elas, as tenho colocado, né? Professor tem que falar direito, né? Eu as tenho colocado no YouTube, até para eu poder medir quantas pessoas assistem essas aulas gravadas e tal. E, na verdade, eu acho que pouquíssimas pessoas têm assistido, né? Assim, vocês veem essas aulas depois? Vocês assistem? Alguém assiste? Nem o pessoal que faz faculdade por assinatura assiste essas aulas depois? E tem gente que faz faculdade por assinatura. Já tinha na aula presencial, tem agora na online, então é mais ainda, né? Na hora em que eu estou escrevendo as notas, eu vejo alguns nomes, eu reconheço alguns e algumas que estão sempre aqui escrevendo, participando e tal. Mas tem um bando de gente que na hora que eu vou colocar as notas, eu fico pensando, quem é essa pessoa, tá certo? Nunca vi mais gordo. Não, entendi. Não, é porque eu vejo lá as métricas e assim tem várias aulas, que estão aqui no YouTube, que daqui no YouTube eu consigo medir, né, o número de visualizações. Tem 2, 3 visualizações. Eu vejo, gente, mas peraí, uai. Mas enfim, vamos gravando, né? Porque quem sabe também é uma coisa legal de gravar para depois, que eu dar a prova, poder falar. Lembram que eu falei sobre que nada na Constituição é imutável? Ah, não, professor, você não falou isso não. Tá gravado. Né?
Essa da Constituição, eu jogo na cara mesmo, Ana Catarina. Essa, porque eu falei que eu ia fazer isso, né? O problema é que eu avisei para vocês. Se tem uma coisa que não teve nessa prova, foi surpresa, né? Alguém teve alguma surpresa com a prova? Não teve, porque estava tudo ali extremamente falado, não teve, assim, foi todas as questões super manjadas, né? Bom, vamos lá. Ontem, eu estava falando com vocês do começo da vivência e da Constituição de 1824, falei das características dela e falei um pouco sobre a estrutura política constitucional do primeiro reinado. Terminei falando lá dos dois grandes partidos, o liberal e o conservador. Quando a gente passa do primeiro para o segundo reinado, o Dom Pedro II, ele vai ter um comportamento bem diferente do pai dele com relação às instituições. E aí vai acontecer um negócio muito interessante durante o segundo reinado, que é o fato de que a Constituição ela passa por uma mutação, né? Ou seja, havia um processo lento pelo qual a Constituição de 1824 ela passava de uma monarquia constitucional para uma monarquia parlamentarista. A gente não chegou a ser uma monarquia parlamentarista, mas havia um processo nesse sentido. Em que sentido que eu estou falando? O Dom Pedro II, ele não mexia com a política. Ele deixava o Congresso brasileiro da época, a Assembleia Imperial, decidir as grandes questões políticas, em boa parte do tempo. Ele exercia uma influência, mas ele não era um sujeito tão ativo na política, de propor projetos, etc., etc., quanto o pai dele. Tanto é que o Dom Pedro II, ele constituiu um gabinete de ministros escolhido, pessoas escolhidas de dentro do parlamento, constituía um gabinete de ministros e havia um chefe desses ministros que, durante um bom tempo, foi o Barão de Ouro Preto, que exercia um papel na prática, similar ao que seria de um primeiro-ministro. Tá certo? Então, a gente passa, durante o segundo reinado, por uma mutação constitucional em que o presidente não, o imperador, ele vai meio que abdicando dos poderes dele. Por exemplo, o poder moderador, ele praticamente não é exercido durante o segundo reinado. Tá certo? Ou seja, a gente começa a ter aí uma democracia um pouco mais efetiva, no sentido de que aqueles que foram eleitos, ainda que o voto fosse censitário, branco, etc., etc., mas aqueles que eram eleitos eram quem comandavam mais aí a política. O Dom Pedro II, ele praticamente nem morava mais no Rio de Janeiro, ele morava com a família dele em, nunca lembro se é Petrópolis ou Teresópolis, é um dos dois ali. Acho que é Teresópolis, né? E ele participava muito pouco, na verdade, é Petrópolis, eu sempre confundo. É uma das duas. E ele participava muito pouco, na verdade, da política. Esse é um dado. Um segundo dado interessante é que a questão da escravidão no Brasil vai ser a grande pedra de tropeço do Império, da estrutura política e constitucional do Império. Mas, por outro lado, é importante a gente lembrar que tanto Dom Pedro II quanto a Princesa Isabel, eles eram profundamente abolicionistas. Eles não eram favoráveis à escravidão, tanto é que, em determinado momento, o Dom Pedro II, ele dá carta de alforria a todos os escravos da fazenda dele, das propriedades dele. Tá certo? E ele vai trocar tem várias cartas dele com a Princesa Isabel falando da importância de não só se abolir a escravidão no Brasil, mas de se criar um programa público de inserção desses homens e mulheres na sociedade brasileira. Ok? E essa é uma questão importante porque quando a gente lembra que quando a abolição da escravidão, efetivamente, e logo em seguida vem a proclamação da República, o golpe republicano, toda aquela política
que eles pensaram de inserção do negro ex-escravizado, não é, na sociedade brasileira, se perdeu. A República não aplicou nada daquilo, muito mais pelo contrário. Tá certo? Ah, significa que você é um monarquista? Significa que você é a favor da monarquia? Não, gente, eu não sou a favor da monarquia. Em princípio, não acho que é a melhor forma de governo. Mas é importante de resgatar essa história democrática da monarquia, porque a gente passou mais de um século sob uma propaganda muito séria republicana que demoniza a monarquia. Ok? E é importante a gente lembrar, então, que a gente vai ter, no segundo reinado, uma proposta progressista muito interessante de, por exemplo, de abolição da escravidão. Mas não só de abolição, mas também de criar uma política pública de inserção dessas pessoas na sociedade brasileira. E aí você fica pensando, né, conjecturando o que seria desse país, o que teria acontecido com esse país se essa proposta tivesse saído do papel. A gente seria outro país. A gente não seria essa birosca que a gente é. Ok? Beleza, gente? Tá me acompanhando aí? Ok. Terceira coisa que é importante a gente mencionar. Você lembra que eu falei ontem que havia uma disputa muito grande entre liberais e conservadores, partidos liberal e conservador. O Dom Pedro II, como ele queria tranquilidade, paz na vida dele, a partir de 1850, ele cria um mecanismo que ele vai chamar de gabinete misto. Então, na hora de escolher os ministros de Estado, ao invés dele escolher como membros do gabinete apenas deputados do partido com maioria no Congresso, ou seja, se os liberais tinham maioria, eles formavam o gabinete. Os conservadores tinham maioria, eles formavam o gabinete. O que Dom Pedro fez? Ele começou a escolher membros dos dois partidos para compor o gabinete. E claro que o partido que tinha maioria no Congresso tinha um número maior de ministros, mas ao invés de ser um gabinete puro, ou só de liberais, ou só de conservadores, passou a ser um gabinete misto. Com isso, a partir do momento em que os ministros, que eram quem comandavam efetivamente a política do país, eles tinham membros dos dois grandes partidos, as disputas entre os partidos diminuíram, né? Eles passaram a trabalhar mais em sintonia, vamos dizer assim, e é do segundo reinado é que vem aquela frase que eu terminei a aula de ontem falando, que não existe nada mais Luzia do que um Saquarema no poder e vice-versa. Né? Lembra-se lá dos Luzias e Saquaremas, os Saquaremas conservadores, os Luzias, os liberais. Tá certo? Então, durante o segundo reinado, a grande oposição entre os dois grandes partidos, elas diminuem. E esses dois partidos meio que formam uma coisa só. E o que, na verdade, garantia uma tranquilidade política, mas, por outro lado, é péssimo para a democracia. Como a gente já sabe, democracia precisa de conflito. Né? Se está todo mundo de acordo, então, na verdade, tem um problema. Né? O que vai acontecer é que pessoas descontentes, tanto entre os liberais quanto entre os conservadores, eles vão formar um terceiro grupo que não é um partido formalizado, mas que também nunca foi perseguido pelo Dom Pedro, que eram os republicanos. Né? Os republicanos eram formados, então, em parte, por pessoas descontentes, tanto entre os liberais quanto entre os conservadores. Essa é uma primeira corrente de republicanos. Depois eu quero falar sobre as outras correntes. Caminhando, então, ao longo do século XIX, a gente vai ver que a democracia no Brasil ela estava se consolidando, a participação das pessoas na política ela aumentava, ainda apesar do voto censitário, não é? E aí a gente começa com aquelas leis de abolição gradual da escravidão,
que é péssimo, né? A gente foi fazendo um negócio gradual que era horroroso, cada uma daquelas leis pior que a outra, vocês já estudaram isso nas suas aulas de história. Enfim, a lei do ventre livre, então, é uma das mais... Todas elas são horrorosas na lei. Aquele negócio lá do cara ser liberto depois dos 60 anos, os sexagenários, né? Sendo que a expectativa de vida de um escravo era de 30, não é? Enfim, você libertava o escravo do momento em que ele não servia para mais nada, né? Enfim. Exatamente. Ou se ele ainda estava vivo, ele já não servia para mais nada, assim. Então, ao invés de você sustentar aquela pessoa na velhice, você a libertava para ela poder morrer de fome fora da sua fazenda. Então, assim. Então, é importante a gente entender, não é, que a gente vai ter, no meio dessa história, um evento desastroso para o Império, ao lado da questão da escravidão, que vai crescendo uma crítica muito grande à questão da escravidão, principalmente nos grandes centros urbanos, mas há uma questão crítica, há uma questão crítica também, que é a Guerra do Paraguai, por várias razões, vocês certamente estudaram nas aulas de história, mas tem uma coisa que é importante a gente, que talvez, normalmente isso não é falado nas aulas de história, mas que é importante para a gente poder entender o golpe republicano, que é o fato de que havia uma proibição legal, imposta inclusive pelo Dom Pedro, de que militares participassem da política. E os militares, ao voltarem da Guerra do Paraguai, eles voltaram com muita força política. E aí, como eles eram proibidos de participar da política, eles vão formar aí o segundo grupo de republicanos. A gente vai ter, dentro daqueles descontentes com a aproximação entre liberais e conservadores, a gente vai ter dois grupos de republicanos. Os republicanos conservadores, ou seja, aqueles republicanos que apenas queriam trocar o regime de monarquia para república, mas sem nenhuma grande transformação social, tá? Tipo os jacobinos, lá na... Jacobinos não, tipo os girondinos na Revolução Francesa, a gente só quer tirar o rei, mas sem grandes transformações. Mas a gente tinha também, entre os republicanos, um outro grupo, que eram chamados de republicanos mais radicais, vamos dizer assim, que eles queriam, na verdade, uma transformação total da sociedade brasileira. Eles seriam alguma coisa tipo os jacobinos. Eles queriam mudar toda a estrutura, não só trocar a monarquia pela república, mas, por exemplo, descentralizar o poder, tirar poder, fazer, de repente, uma melhor distribuição das terras, enfim, um aprofundamento da democracia, que obviamente é o grupo que perdeu, né? E a gente tinha um terceiro grupo, que são esses militares que voltam da Guerra do Paraguai e que estão extremamente descontentes de não poder participar da política, e eles foram alimentados nas escolas militares da época com uma doutrina que é a doutrina do positivismo. E quando eu estou falando de positivismo, eu não estou falando de positivismo jurídico. Estou falando do positivismo original ali do Augusto Comte. E isso é um elemento fundamental para a gente poder entender eu ia falar um palavrão aqui, né? O buraco em que a gente se meteu, né, nesse país. Por quê? O que é a doutrina do positivismo do Augusto Comte? Ela é uma doutrina que ela vai propor, por exemplo, aliás, ela vai propor, por exemplo, o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. O lema ordem e progresso da bandeira republicana é um lema do positivismo do Augusto Comte. E o que significa ordem e progresso no positivismo? Significa que, para que haja progresso, eu preciso impor uma ordem. E, gente, quando eu estou falando de impor uma ordem, isso tem implicações do tipo: se um governo autoritário conseguir impor a ordem, ele é melhor do que um governo democrático da desordem. A ditadura que consiga criar a ordem e gerar progresso, ela é melhor do que uma democracia bagunçada. Ok?
Nós precisamos, dizia o Augusto Conte, e os militares brasileiros desse período vão dizer, nós precisamos de governos fortes, né? Nós precisamos de governos que gerem ordem para acabar com a bagunça que é esse país. Esse é um aspecto. Um outro aspecto do positivismo, do Augusto Conte, tem muito a ver com algo que a gente já mencionou aqui, que é o chamado darwinismo social. A ideia da supremacia do homem branco, tá certo? A ideia de vários dos nossos colegas juristas do final do século XIX, como o início do século XX, como o Tobias Barreto, tá? Tobias Barreto, da Escola do Recife, o Clóvis Bevilacqua, que é um dos pais, é o pai do Código Civil Brasileiro de 1916, e vários outros juristas que vão, por exemplo, falar dos males da mestiçagem no Brasil, de como a gente deveria criminalizar com penas mais duras crimes cometidos não só por negros, mas crimes, principalmente crimes cometidos por pessoas mestiças. Porque o mestiço é aquela pessoa, né, filho de pai branco e mulher negra, por exemplo, é aquela pessoa que soma os piores defeitos, tanto da raça branca quanto da raça negra. Nós vamos ter vários dos nossos coleguinhas do direito, do final do século XIX e início do século XX, falando esse tipo de coisa. Mas aí, para a gente poder entender por que nós até hoje falamos isso, Ana Catarina, é que a gente tem que entender a origem disso. É isso que eu estou querendo, né, chamar a atenção. Se a gente quer entender como é que a gente se meteu nesse buraco que a gente está hoje, a gente tem que entender de onde é que esse buraco veio. Tá certo? E é meio que isso mesmo, como o Gustavo coloca aqui, da ordem pautada no medo, né? Vejam a frase do Bolsonaro, 100, 200 anos depois. Vocês responderam a prova. Tá certo? Exatamente a mesma história, se repetindo aqui. Ok? Então, o que a gente está falando, o que eu estou falando aqui nesse primeiro momento, é que a gente vai criar algumas máximas, algumas ideias no início da República que vão fundar a República e que vão nos acompanhar até hoje. Esses republicanos militares, eles se unem com os outros grupos de republicanos, os republicanos mais conservadores e os republicanos mais radicais, e dão um golpe de Estado. É importante a gente dar nome às coisas, né? O que a gente tem em 1890, em 1891, em 1889, né? O que a gente tem em 1889, a Constituição que é em 1891, é um golpe de Estado. De novo, você gostava do Dom Pedro II, você acha que, ou da Princesa Isabel? Não, gente. Mas é importante a gente ter claro como é que as coisas foram feitas. O que a gente tem ali é um golpe. E um golpe baseado numa carta falsa que o ministro da guerra, que era o Deodoro da Fonseca, forja uma carta em que o Dom Pedro II falava cobras e lagartos para o Marechal, ele acreditou nessa mentira, e aí ele vai, pega o cavalinho dele, percorre a Avenida Princesa Isabel, que virou a Avenida da República, né? E proclama a República, num golpe de Estado, que inclusive prendeu toda a família real, e o pessoal pensou, inclusive, fazer igual fizeram lá com Luís XVI, pensaram em fazer um fuzilamento, em fuzilar a família inteira, real inteira. Acabaram não fazendo isso, só exilando os caras, não é? E eles aí, então se mudam, vão para a Europa e tal. Ok? A República, ela é fundada nessa ideia de que, se tudo der errado, a gente chama os militares. Se você pegar jornais republicanos dos meses que antecederam a proclamação da República, você vai ver lá o pessoal falando de corrupção, de esbanjamento de dinheiro, que a família real vivia de forma
esbanjando dinheiro, que havia muitos casos de corrupção, ok? As coisas não mudam, o discurso é exatamente o mesmo quando a gente vê hoje esse discurso conservador. Em tudo feito em nome de acabar com a corrupção no Brasil, por exemplo. Isso está lá em vários desses jornais republicanos que circulavam nas grandes cidades pouco antes da proclamação da República. Dos 3 grupos republicanos, quem é que vai ser enxotado logo de cara? Os republicanos progressistas. Os militares comandam o movimento, não é à toa que nossos 2 primeiros presidentes são 2 militares. Nossos 2 primeiros presidentes não são pessoas eleitas, são 2 militares. Né? Não é à toa que a República, na verdade, ela vem para não mudar absolutamente nada. Exceto o regime de governo. Tá certo? A gente muda o regime de governo, mas a gente vai continuar com um Estado extremamente centralizado, excludente, né? E no qual não só a gente finge que milhões de pessoas se tornaram cidadãos de um dia para o outro, não criamos nenhuma política de integração dessas pessoas, estou falando aqui das pessoas que foram escravizadas, né? Essas pessoas não tiveram nenhuma forma de resguardo, de inserção delas na sociedade brasileira, como foi pensado, como havia sido pensado ainda durante o Império, não é? E, por outro lado, como a gente está dentro de um esquema positivista, a gente começa, e que positivismo implica também em social-darwinismo, né? O que a gente vai fazer? O Brasil, então, abre suas fronteiras para receber imigrantes europeus. A política de recebimento de imigrantes europeus, particularmente italianos e alemães, do final do século XIX e início do século XX, ela não é acidental. Ela foi uma política programada, uma política de Estado programada para que essas pessoas pudessem vir para o Brasil, gente branca, vir para o Brasil e, como a raça branca é uma raça superior, a ideia de que, paulatinamente, ela faria desaparecer as raças inferiores. Ok, gente? E aí a gente vai ter toda uma tese de embranquecimento da população, tá? De embranquecimento da população que, infelizmente, nos persegue até os dias de hoje. Você quer entender por que nós somos um país tão racista? Vamos pegar a origem dessa história. Né? Que, infelizmente, todas as constituições que vieram depois, com uma boa exceção da Constituição de 88, que ainda tenta mudar esse quadro, mas todas as constituições que vão vir na sequência não vão tratar seriamente do problema racial do Brasil. Ok? Muito bem. A Constituição de 1891, ela vai ser aprovada por uma Assembleia Nacional Constituinte, então é uma Constituição democrática nesse sentido, apesar de que há uma ingerência, há uma influência muito grande dos militares sobre a Assembleia, tá certo? Vamos lembrar que durante esses primeiros anos, a gente não tinha gente eleita, presidente eleito, a gente tinha 2 militares, né? E quando a Constituição estava sendo elaborada, a gente tinha um governo provisório chefiado por militares. E esses militares, eles tentaram a todo custo manter o Brasil, a estrutura política constitucional brasileira, centralizada. Eles não queriam descentralizar nada. Tanto é assim que a gente vai ter a nossa inspiração, né? A Constituição de 1891 é uma Constituição inspirada na Constituição americana, mas é inspirada nos nomes. Ou seja,
república, presidencialista, federação, mas está muito longe do que é a Constituição americana. Então a gente vai instaurar uma república, né? Vamos fazer uma federação, as províncias são transformadas em estados-membro, presidencialismo, etc, etc. O fato de que nós temos duas casas legislativas, Câmara e Senado, né? Controle de constitucionalidade, que é inspirado no direito constitucional americano. Mas, gente, isso daqui numa leitura totalmente enviesada. Vamos lá. Vale anotar que havia na Assembleia Nacional Constituinte pessoas constituintes que realmente queriam que a Federação Brasileira, que eles pensaram, fosse uma federação tão descentralizada, ou muito descentralizada, inspirada nos Estados Unidos. Até porque outra Constituição que influenciou a Constituinte de 1891 foi a Constituição da Federação Argentina. A Argentina, quando ela se torna independente, em meados do século XIX, ao aprovar a primeira Constituição, eles criaram também um regime de federação inspirado nos Estados Unidos. A Argentina fez isso, o México fez isso, e outros países. Mas tanto na Argentina quanto no México, a federação é muito mais descentralizada do que a nossa. Porque a nossa federação, desde o início, vai ser uma federação extremamente centralizada na União. Assim como o regime imperial era um regime centralizado na coroa, centralizado na sede da coroa, que era o Rio de Janeiro, né, na corte, que era o Rio, a nossa federação não muda essa história, muito antes pelo contrário. Então, a gente começa com uma federação que ela é o contrário da Federação Americana, que ela é extremamente centralizadora, apesar de alguns constituintes terem tentado aumentar a descentralização, há uma pressão muito grande do governo militar brasileiro para não permitir uma maior descentralização. Em segundo lugar, o presidencialismo na América Latina, como um todo, em geral, e o Brasil não é diferente, é um presidencialismo de presidentes hiperfortes. Né? Tanto que a gente vai ter a expressão hiperpresidencialismo mesmo. Tem um cara que veio para o Brasil, um inglês que esteve no Brasil nas primeiras décadas do século XX, na verdade. Ele se chama Ernest Rambler, tá? Vou colocar o nome dele aqui. Eu acho até que eu tenho uma citação dele no meu slide. Deixa eu só ver se a citação dele está aqui. É ele mesmo. Depois eu volto no slide anterior. O Ernest Rambler, ele escreve um livro chamado Sua Majestade, o Presidente do Brasil. Ele é um inglês, então ele dá esse título de uma forma irônica. Né? E aí o que ele vai mostrar, a citação ali sobre uma outra coisa que eu quero explicar mais à frente, mas o que ele vai mostrar é que o presidente do Brasil, os presidentes no Brasil, eles tinham poder demais. Se você compara com o presidente dos Estados Unidos, você percebe que os presidentes do Brasil têm muito mais poder internamente do que os presidentes nos Estados Unidos. Isso desde a nossa primeira Constituição. Tá certo? E isso explica muito, né, no resto da América Latina. Esse hiperpresidencialismo é chamado de caudilismo. Certo? Caudilismo. Isso. Já viram falar nessa expressão dos caudilhos? Depois dei uma pesquisada aí, né? O caudilismo, os caudilhos, né? São justamente essa ideia desses hiperpresidentes que a gente vai ter na América Latina. Mesmo em épocas de democracia, os presidentes eles têm poder demais. O Congresso Nacional, os congressos, os parlamentos, eles são extremamente limitados aí face ao hiperpoder dos presidentes. Tá? Isso vai acontecer em toda a América Latina em geral,
E no Brasil, isso não vai ser diferente. Mesmo com relação à república, eu tenho cá minhas dúvidas se a gente realmente fundou república nesse país. Mas aí é uma implicância minha mais de fundo. Ou seja, a república tem a ideia de que a coisa pública, né, tudo que é do Estado, tudo que é público, realmente pertence e pode ser acessado por todo mundo. E de que, por outro lado, vai haver uma certa austeridade por parte daqueles que estão em cargos, sejam esses cargos políticos ou públicos em geral. Será que a gente tem essa austeridade? Eu acho que não. Quando a gente pensa, por exemplo, nos salários, não só de deputados e senadores, mas os salários de juízes e promotores no Brasil, a gente percebe logo que a gente não fundou a república nesse país ainda. Tá certo? Que são salários que, obviamente, não condizem com o nível de riqueza, ou melhor, o nível de pobreza que a gente tem nesse país. Não sei se vocês sabem, mas juízes no Brasil ganham mais do que qualquer outro juiz no mundo. Nenhum outro país paga salários para juízes tão altos como se paga no Brasil. E isso significa que a gente não fundou a república porcaria nenhuma. Tá certo? Mais para frente, quando eu for falar de mutação e recepção constitucional, eu vou citar um outro exemplo de como é que a gente nunca fundou a república nesse país, que são as pensões das filhas dos militares, que é outro caso clássico também de ausência de república nesse país. Estão me acompanhando, gente? Beleza. Vamos lá. O judiciário brasileiro, a partir desse momento, nós temos uma federação de dois níveis, governo federal, governos estaduais. Então, a gente vai ter um executivo e um legislativo federal, um executivo e um legislativo estadual. E também vamos ter um judiciário federal, né? O judiciário, nesse momento, ele significa, no nível federal, que a gente tem o STF, Supremo Tribunal Federal. Percebam que o Supremo Tribunal Federal ele foi criado antes da própria Constituição de 1891. O Supremo Tribunal Federal ele foi criado em 1890, um ano antes da Constituição, em que se transformou o antigo Tribunal Superior do Império, foi transformado em Supremo Tribunal Federal, tá? Com 11 ministros, a forma de escolha dos ministros, na verdade, originalmente eram 15, mas enfim, esse número variou várias vezes durante a República. Mas com a questão da escolha dos ministros, de forma similar à escolha de ministro da Suprema Corte Americana, ou seja, o presidente designa alguém e essa pessoa tem o nome dela aprovado no Senado. Hoje nós estamos passando por esse processo, né? Nós temos lá o André Mendonça, que é ministro da Justiça, e que o Bolsonaro disse que ia escolher alguém terrivelmente evangélico, então é esse cara, né? E agora ele deve passar pela sabatina do Senado, né? Então, no nível da União, na União, a gente vai ter o STF e vamos ter, na primeira instância, juízes federais, tá? Então, nesse momento, a gente tem apenas, no nível federal, juízes federais e o STF. No nível estadual, a gente vai ter, cada estado organiza sua própria justiça com dois níveis, juízes de primeira instância e tribunais de justiça de segunda instância, sendo que das decisões dadas pelos tribunais de justiça ainda cabe um recurso para o STF. Ok? Essa é a estrutura do Poder Judiciário aqui na Primeira República. É uma estrutura bem mais simples do que a gente vai ter na sequência. Ok? Com relação ao Executivo, a gente tem, então, presidente e governador. E quanto ao Legislativo, o Legislativo Federal, formado por Câmara e Senado, por uma questão de inspiração no regime americano, de que se você tem uma república,
você precisa ter um Senado, que é formado por representantes dos estados, ainda que sejam eleitos pelo voto direto, tá? E, nos governos estaduais, um legislativo de apenas uma casa. Uma curiosidade é que na Primeira República, várias constituições estaduais nomeavam os governadores de estado não como governadores, mas como presidentes de estado. Ok? Isso vai ser assim, inclusive, na Constituição, inclusive, de 1934. Aqui em Minas, por exemplo, a gente falava em presidente de estado, não governador. É por isso que aqui em Minas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma avenida enorme, que é a avenida que dá acesso à portaria principal da UFMG, que é a Avenida Presidente Antônio Carlos. Se vocês lembram das suas aulas de história, da lista ali dos presidentes, a gente nunca teve um presidente chamado Antônio Carlos. Não um presidente do Brasil chamado Antônio Carlos. Antônio Carlos foi um presidente de Minas, da época do Getúlio Vargas. Ok? Uma outra curiosidade também é que a gente vai manter até chegar na Constituição de 1946, o nome oficial do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Não sei se vocês sabiam dessa curiosidade aí. A gente tinha aí o nome o México também é chamado de República dos Estados Unidos do México. O negócio é a gente copiar de maneira tão acrítica, né? Copiava o pessoal de maneira tão acrítica que acabava copiando, inclusive, o nome. Eu acho extremamente brega a gente chamar República dos Estados Unidos do Brasil, nada a ver, mas esse era o nome. Bom, é uma Constituição típica do Estado liberal, então ela vai falar de liberdade, igualdade e propriedade, ela vai falar de direitos políticos. Existe, aparentemente, um avanço aqui, já que não existe mais, a partir de 1891, não existe mais voto censitário, ou seja, todos os homens, não mulheres, né? Todos os homens podem votar, independentemente de renda, e serem votados também, independentemente de renda, tá? Agora, apesar da gente ter voto agora que não depende mais de renda, tem uma curiosidade aqui que nos primeiros atos do governo provisório da República, foi abolir todos os partidos políticos, inclusive o Partido Republicano. Tá certo? E tanto é que nas primeiras eleições que acontecem no Brasil, depois da proclamação da República, existe uma participação menor das pessoas na política do que havia na época do Império. Ou seja, a gente andou para trás. Nos primeiros anos da República, a gente andou para trás. Do ponto de vista constitucional e democrático, a gente andou para trás. Tá? Eu já falei, né, a crítica ao federalismo, nós somos um federalismo extremamente concentrado, né? E aqui que me liga a citação do Ernest Ramblor, que eu falei, que é o quê? Nos primeiros... todo esse período da Primeira República, chamada República Velha, né, que a gente estuda nas aulinhas de história, ele é marcado por constantes declarações de estado de sítio. Você se lembra que eu falei de algo assim quando eu falei da Constituição da Alemanha, em que o Hitler ele declara lá um estado de sítio, suspende direitos fundamentais e sai prendendo um bando de gente. Você se lembra disso? Alguém? Ok. Aqui também a gente vai ter isso. Os primeiros presidentes, mesmo os primeiros presidentes civis, eles vão constantemente declarar estado de sítio. Por quê? Vão haver várias rebeliões contra a própria República e rebeliões contra atos autoritários desses governos. E diante dessas rebeliões, vão ser constantemente declarados estados de sítio e o governo vai lá, governo federal, e prendia as pessoas
e essas pessoas eram presas durante o estado de sítio, e como estava em estado de sítio, elas não iniciavam processo, elas simplesmente eram presas, e depois que cessava o estado de sítio, essas pessoas muitas vezes continuavam presas sem irem a julgamento. Não sei quem conhece um pouco mais ali do Rio de Janeiro, mas tem duas ilhas muito famosas na Baía de Guanabara. Uma é a Ilha Fiscal, onde aconteceu o último baile do Império, e do lado da Ilha Fiscal tem uma ilha que hoje pertence à Marinha, que é chamada de Ilha das Cobras. Nessa época, a Ilha das Cobras era utilizada, ela era um presídio. E os caras que faziam contestações aos governos dessa época, eles eram jogados ali no presídio da Ilha das Cobras e lá ficavam. É por isso que o Ernest Ramblor vai dizer, e que é a citação, que tão frequentemente foi aplicado o estado de sítio pelos governos republicanos no Brasil, que isso se tornou um fenômeno normal do regime presidencialista. Para o autor, o seu uso frequente, a continuidade das prisões, mesmo depois de cessadas as razões do estado de sítio, acabavam por engendrar as próprias comoções intestinas que tinham sido invocadas para serem suprimidas. Traduzindo aqui a frase do Ernest Ramblor, muitas das revoltas que aconteciam na época da República se davam justamente de pessoas descontentes com as prisões ilegais de outras pessoas. Né? Pois bem, face esse excesso de prisões, e essas prisões serem totalmente inconstitucionais, já naquela época, a gente vai ter uma figura muito importante que é o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, que é o patrono da advocacia brasileira, ele foi um desses republicanos progressistas que logo depois que veio a República se tornou um dos maiores críticos da própria República, porque ele viu o erro que foi a maneira como a República foi criada e como ela foi constituída depois. O Rui Barbosa, ele era um advogado extremamente respeitado dentro do meio do direito, e ele, então, a partir de determinado momento, ele começou a fazer uma série de habeas corpus para tentar fazer com que aquelas pessoas que tinham sido presas por razões políticas durante os estados de sítio, que essas pessoas fossem levadas perante um juiz, para que esse juiz pudesse dar início a manter ou não a prisão e ordenar ali o início de uma ação penal, se fosse o caso, pelo Ministério Público. Porque, como eu disse, o que acontecia nesse momento é que essas pessoas ficavam simplesmente presas e eram esquecidas ali. Esses habeas corpus, como a prisão tinha sido determinada, as prisões, né, dessas pessoas tinham sido determinadas pelo presidente da República, quem era o órgão competente para julgar essas prisões era o STF. Né? E aí a gente vai ter alguns casos bem famosos de habeas corpus que foram propostos pelo Rui Barbosa. Se vocês olharem no site do STF, tem uma parte lá que chama julgamentos históricos, vocês conseguem achar descrições e até os acórdãos desses casos que eu coloquei em destaque ali. O habeas corpus número 300 e os habeas corpus de um caso que foi muito famoso, que era o Vapor Júpiter, que foi um navio de pessoas que protestavam contra a República, e aí os caras foram presos e sem julgamento, ficaram lá presos sem julgamento. O Rui Barbosa fez pelo menos aí 3 habeas corpus em favor desses caras. O argumento do Rui Barbosa era de que, uma vez que acabou o estado de sítio, essas pessoas tinham que ser levadas perante um juiz. Né? O que aconteceu? Aí só para eu terminar aqui por hoje, não vou avançar muito não, que eu quero explicar a questão da doutrina brasileira do habeas corpus em separado, até para não gerar confusão. Nesses habeas corpus, em alguns casos, o STF julgou procedente a ação e mandou que o governo entregasse esses caras para eles serem levados perante um juiz. Houve casos em que o STF
deu uma ordem, né, para que essas pessoas fossem levadas perante os juízes, e o presidente da época simplesmente não cumpriu a decisão. Isso aconteceu também. Se lembram da história lá da Suprema Corte Americana, né, do Marbury versus Madison, que o cara deu todo um nó ali, o presidente da Suprema Corte deu um nó no ordenamento jurídico para dar uma decisão que não corresse o risco de ser descumprida e a Suprema Corte perder credibilidade. Isso aconteceu com o STF. E houve casos em que o STF não concedeu o habeas corpus, alegando que a prisão daquelas pessoas era uma questão política e não uma questão jurídica. Ok, gente? Existe uma doutrina na história do STF que vai se repetir em várias outras etapas da história do STF até 88, que é a chamada doutrina das questões políticas. O STF, quando ele tem um caso cabeludo para julgar, que vai mexer com os interesses, muitas vezes, de um presidente autoritário, ele resolve dizer, não, isso aqui não é uma questão jurídica, isso é uma questão meramente política, não vou me meter nessa história. Não é o STF de hoje que se mete em questões políticas. Houve um tempo, e aliás, a maior parte do tempo da história do STF na República é o STF saindo pela tangente aí, alegando que a questão é uma questão política. E, portanto, que ele não vai julgar. Tá? Mas como o STF deu algumas decisões em que ele peitava o presidente, houve algumas, o que alguns presidentes fizeram em represália? A partir do momento que alguns ministros do STF iam se aposentando ou morriam, o presidente ele deixava de nomear, deixava de escolher os nomes para o Senado. Chegou um ponto em que o STF teve que fechar as portas, não dava mais para ele funcionar, porque ele não tinha o número mínimo de ministros para poder funcionar. Nesse momento, o Senado acabou ameaçando ele mesmo, o Senado, indicar os nomes, né? E aí o presidente da época acabou resolvendo o problema e tal, e o STF foi recomposto. Mas o STF chegou, inclusive, a ser fechado durante algum tempo, porque não havia membros suficientes para julgar os casos. Tá? Aquele crime de hermenêutica, só para a gente terminar, o crime de hermenêutica foi um caso em que um juiz do Rio Grande do Sul, diante de uma lei estadual, ele entendeu que aquela lei lá, uma lei lá do Rio Grande do Sul, violava a Constituição Federal, e, portanto, ele deixou de aplicar aquela lei por considerá-la inconstitucional. Vamos lembrar que, teoricamente, no Brasil havia controle de constitucionalidade importado dos Estados Unidos. O que aconteceu com esse juiz? Esse juiz foi processado criminalmente por cometer crime de prevaricação. O que é prevaricação? Quando um funcionário público deixa de praticar um ato que ele está obrigado a fazer. Tá certo? Esse juiz foi processado criminalmente e condenado. Por que eu estou contando essa história? Porque, de novo, o Rui Barbosa fez um recurso lá no STF alegando que esse juiz estaria sendo processado pelo crime de hermenêutica, ou seja, pelo crime de ter interpretado a Constituição e que isso era inaceitável. Esse é um caso importante porque o STF deu ganho de causa para o juiz, né, julgou procedente o pedido formulado pelo Rui Barbosa para anular a condenação do juiz e reforçar a ideia de que, sim, juízes não só podem, como eles devem deixar de aplicar leis que considerarem como violadoras da Constituição, né? E que isso é algo não só que o juiz pode, portanto, fazer, mas como algo que ele deve fazer. Essa é uma decisão importante não porque ela consolida a ideia de controle de constitucionalidade no Brasil. Ok? Até aqui, gente?